E aí galera, meu nome é Isabela e eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês um pouquinho sobre coisas que o Senhor tem compartilhado no meu coração, sobre processos. E a primeira coisa que eu quero te falar, antes de qualquer coisa, é que você não desista daquilo que Deus tem para sua vida, daquilo que Ele mesmo já prometeu para você, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Só que para que as promessas de Deus elas se cumprem em nossas vidas, nós precisamos passar por algo que se chama processo. E não só passar pelo processo, mas saber passar por ele da melhor forma possível. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala assim, que a largata ela não precisa de um milagre, ela precisa de um processo. E quando a gente para ver na Bíblia, tem muita gente, que nós podemos nos espelhar hoje, como a vida de José, como Jó. Quando a gente fala em processo, a gente já pensa em Jó, porque Jó tinha tudo e Jó perdeu tudo. Na mesma proporção que ele tinha, ele perdeu, mas ele permaneceu fiel. O que eu queria compartilhar com vocês hoje está lá em Marcos. Marcos, capítulo 4, versículo 35, que ele diz assim: naquele dia, ao cair da tarde, ele decidiu: vamos para o outro lado do mar. Eles entraram no barco em que ele estava. Outros barcos foram atrás deles. De repente, uma tempestade violenta os envolveu. As ondas invadiam a embarcação, ameaçando afundá-las, enquanto Jesus, com a cabeça sobre o travesseiro, dormia na polpa do barco. Os discípulos o acordaram implorando: mestre, não vais fazer nada? Nós vamos morrer. Jesus acordou e ordenou ao vento que se acalmasse. Ele disse ao mar: quieto, sossegue. O vento virou brisa e o mar ficou em plena calmaria. Jesus repreendeu os discípulos: por que tanto medo? Vocês não têm fé? Eles estavam apavorados e confusos. Afinal, quem é este homem? Se perguntavam. Até o vento e o mar se acalmam quando ele ordena. E se a gente parar para analisar, tem 3 pontos importantes e decisivos para a fase do processo que nós estamos vivendo em nossas vidas. Sabe, a primeira coisa que nós precisamos saber é o quê? Que nós precisamos decidir, permanecer e viver o processo. Você já imaginou se uma mulher, quando ela está gestante, se ela simplesmente faz, olha, eu não quero mais esperar os 9 meses, não quero mais esperar as 38, 40 semanas para o meu filho nascer, eu quero tirar ele logo da minha barriga. O que é que vai acontecer? Provavelmente a criança vai morrer. Então, provavelmente vai ser abortado o sonho daquela mulher. Por quê? Porque ela decidiu não esperar. E muitas vezes nós fazemos isso em nossas vidas. Daqui a pouco a gente fala sobre Marcos, mas um ponto muito importante é a gente saber e decidir permanecer naquilo que o Senhor já falou. Não aborte os processos, não aborte os sonhos de Deus para a sua vida. E voltando aqui para Marcos rapidinho, tem 3 pontos que a gente pode ver. Primeiro, quando ele fala, vamos para o outro lado do mar, eles entraram no barco em que ele estava e outros barcos foram atrás deles. Aqui na Bíblia fala que Jesus estava com os discípulos e Jesus falou: olha, a gente passou o dia aqui, mas agora nós vamos atravessar o mar da Galileia e vamos para o outro lado. Os discípulos, a gente sabe que a profissão de muitos discípulos era o que? Eles eram pescadores. Então, mesmo sendo tarde, os discípulos estavam prontos para atravessar o mar da Galileia. Por quê? Por causa das experiências que eles já tinham como pescadores. Então não seria uma simples travessia que iria impedir de chegar lá. Então aqui fala que outros barcos foram atrás deles. De repente uma tempestade violenta os envolveu. De repente. Então isso quer dizer que o quê? O mar estava calmo até então. E Jesus dormindo no barco, os discípulos, creio eu gosto de entrar um pouco na história, creio eu que eles estavam tentando se manter na sua experiência como pescador. Disse: não, olha, não precisa chamar Jesus, porque a gente está aqui e a gente vai conseguir domar, vai conseguir levar esse barco até o outro lado, como Jesus ordenou. Porém, o natural, começou a mostrar o contrário. Começou a mostrar o quê? Que a experiência dele não seria suficiente para levá-los até lá. Então, quando começou aquela tempestade, começou aqueles ventos, os discípulos, eles se desesperaram. Então, foi o que eles fizeram? Correram para Jesus. E aqui na Bíblia fala que as ondas invadiam a embarcação, ameaçando afundá-la, enquanto Jesus, com a cabeça sobre um travesseiro, dormia.
Então você consegue imaginar lá em alto mar, aquela tempestade, água para um lado, água para o outro, o barco balançando, os discípulos desesperados. E Jesus estava fazendo o quê? Jesus estava dormindo. E muitas vezes nas tempestades na nossa vida, o que é que a gente faz? A gente entra em desespero com o natural, a gente começa a ficar desesperado, eu não vou conseguir, eu não aguento, socorro, é o meu fim, estou desesperado, me ajuda, o que foi que eu fiz para merecer isso? Mas durante todo aquele processo dos discípulos, Jesus estava dormindo. E enquanto Jesus dormia e os discípulos se desesperavam, né, algo estava acontecendo. Por quê? Você acha que Jesus não sabia que iria acontecer aquela tempestade? Você acha que Jesus foi pego de surpresa com aquela situação? E aqui fala que os discípulos correram para Jesus e o acordaram, dizendo: Mestre, não vais fazer nada, nós vamos morrer. Engraçado que eles não chamam Jesus, dá um jeito aqui. Por quê? Os discípulos já estavam acostumados a andar com Jesus, já estavam acostumados a ver os milagres e maravilhas que ele operava. Então, por que os discípulos não chegaram e disseram: Mestre, por favor, para aqui o mar, manda essa tempestade parar? Mas eles chegaram e disseram: Mestre, não vais fazer nada, nós vamos morrer. É sério isso, Jesus? Que você trouxe a gente para atravessar esse mar, para a gente morrer aqui? Então, mas muitas vezes ele estava ali dependendo da sua experiência, sem lembrar que a presença é maior do que qualquer coisa. Quem estava no barco com eles não era a experiência deles de pescador, mas era o próprio Jesus. Então nós precisamos aprender a confiar na presença dele. E saber que quando ele está no nosso barco, pode vir tempestade, pode vir vendaval, pode vir o que for. Mas nada disso vai nos impedir de chegar até a promessa. E continuando aqui, diz que Jesus acordou. Então eu fico imaginando, né? Porque estava naquela tempestade todinha, aquele desespero, os discípulos já desesperados: nós vamos morrer, vamos ser consumidos pelas águas, vai entrar água aqui, vai matar todo mundo. Mas Jesus acordou quando os discípulos chamaram, porque esse tempo todo ele estava dormindo, né? Muita gente fala que Jesus não estava dormindo, estava acordado, mas estava testando os discípulos. Mas a Bíblia, mas é clara quando diz que Jesus estava dormindo. Então muitas vezes a gente, quando está muito cansado, né, a gente deita, dorme, parece que nada está acontecendo ao redor. Por quê? Porque nós estamos dormindo. Então Jesus, ele estava dormindo, estava descansando, porque ele sabia quem era o Pai dele e sabia o porquê que ele estava ali. Então quando os discípulos chamaram Jesus, ele acordou e ordenou ao vento que se acalmasse. Ele não acordou e disse para os discípulos: por que vocês estão me acordando? Por que vocês estão me chamando? Por quê? Porque ele viu o desespero dos discípulos. Aí se Jesus tivesse acordado e repreendido os discípulos primeiro, ia acabar tudo morrendo por causa do medo. Então Jesus fez, ele acordou, ele repreendeu o mar. Depois que o mar se acalmou, ele virou para os discípulos e disse: por que tens tanto medo? Vocês não têm fé? Então, o que é interessante é que os discípulos, mesmo diante do medo da tempestade, depois eles ficaram desesperados com o quê? Pela atitude que Jesus teve em acalmar a tempestade. E eles ficaram: quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? E diante dessa passagem, eu posso pegar 3 pontos principais, primordiais, que seria buscar ao Senhor, confiar na presença e crer que Ele é capaz de nos levar naquele lugar que já nos prometeu. Porque independente de qualquer situação aqui, os discípulos, mesmo no medo, mesmo se confiando na sua experiência, eles decidiram buscar a Jesus. Eles foram em Jesus e disseram: olha, mestre, pelo amor de Deus, nos ajuda aqui, porque a gente vai morrer. Então, mesmo diante da situação, a primeira atitude deles foi o quê? Foi buscar ao Senhor. Foi buscar a Jesus que estava no barco. O segundo ponto importante é confiar na presença. Nós precisamos lembrar de quê? Que não é na nossa própria força, não é com a nossa habilidade, não é com o nosso conhecimento natural, não é com a nossa experiência, mas é sim com a força que vem dele. Então nós precisamos estar disponíveis para tirar tudo aquilo que é nosso e deixar ele encher a gente com a sua presença. Como diz aquela música: eu sou tua casa, eu sou tua morada, eu sou o teu lar.
muda as coisas de lugar. Por quê? Porque a gente confia totalmente naquilo que Ele é e naquilo que Ele tem para as nossas vidas. Né? Então, em primeiro lugar, nós precisamos buscar ao Senhor. No segundo ponto, nós precisamos confiar na sua presença. E em terceiro, crer. Né? Que é uma coisa que Jesus pergunta a eles: vocês não têm fé? Será que eu, que te chamei, que te falei, olha, tu vai chegar naquele lugar que eu já te prometi, será que eu não sou capaz de te levar lá? Será que eu não sou capaz de te levar naquela nação que eu já te prometi como herança? Será que eu não sou capaz de realizar o teu sonho de fazer uma faculdade? Será que eu não sou capaz de fazer tudo aquilo que você me pede de acordo com a minha palavra? A única coisa que nós precisamos é decidir permanecer no processo, porque são os processos que vão nos levar ao melhor de Deus. São os processos que vão nos levar na promessa, naquilo que Ele já prometeu para a nossa vida. Mais ou menos no ano passado eu fui para o Rio Grande do Sul. Era um sonho da minha vida conhecer o Rio Grande do Sul, até que eu fui. E quando eu estava no percurso entre uma cidade e outra, eu estava muito cansada, eu acabei querendo dormir. Mas quando eu voltei, quando eu cheguei lá em Gramado, um lugar maravilhoso, lindo, belo, ótimo. Mas quando eu fui voltando de Gramado para Porto Alegre, mas eu fui acordada olhando a paisagem. E eu fiz, meu Deus, eu não acredito que eu ia vir no Rio Grande do Sul e ia perder essa paisagem. O importante não é a gente chegar naquilo que a gente tanto almeja, mas é a gente saber aprender, aproveitar o caminho que nos leva até aquele lugar. Então a minha oração é que você decida permanecer, que você decida aceitar os processos que Deus tem, porque eles são fundamentais para nos levar até o nosso propósito. O nosso propósito aquele só vai se cumprir quando a gente decidir permanecer, quando a gente buscar a sua presença, quando a gente confiar nele de todo o coração e quando a gente crer que ele é capaz para resolver tudo. Os discípulos aqui nessa passagem, ele tinha o próprio Jesus dentro do barco. Hoje, atualmente, nós não temos Jesus pessoa física aqui conosco. Mas quando Jesus voltou para o céu, ele disse, olha, eu estou indo, mas eu vou deixar o meu Espírito dentro de vocês. E ele vai ajudar a vocês a fazer tudo aquilo que eu já fiz e coisas maiores. Então hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo, amados, ele não é um plano de última hora, ele não é um terceiro lugar. Ele é o Espírito do próprio Deus habitando dentro de nós. E ele já estava presente desde a criação até os dias de hoje. Na Bíblia fala que no princípio, de quando Deus criou o mundo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então isso quer dizer que o poder criativo de Deus habita dentro de mim e habita dentro de você. E é esse poder criativo, é o Espírito do próprio Deus dentro de nós que vai nos ajudar a permanecer no processo, que vai nos ajudar a chegar no nosso propósito e cumprir tudo aquilo que o Senhor tem determinado para as nossas vidas. Então não desista, permaneça. Quando você pensar em desistir, lembra que o maior habita em você. Confiar na sua presença e você crer, você vai chegar e vai cumprir tudo aquilo que o Senhor já determinou na sua vida. Então é isso, gente. Foi uma honra estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho dessa palavra que nos liberta e transforma nossas vidas todos os dias.